Fala, meus amigos, beleza? Cumprimento de pena no estrangeiro. Qual que é a relação desse instituto previsto lá no artigo 8º do Código Penal com o termo ADCI? Ou então ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Que é isso, cara? Vamos ver qual que é a relação entre um e outro? Bora! Fala, pessoal, beleza? Mais uma dica rápida aí. Como vocês sabem, o objetivo aqui é compartilhar conhecimento, sintetizar aquilo que a gente está estudando e fixar, né, que é o principal. Vamos lá. Cumprimento de pena no estrangeiro. Está regulamentado lá no artigo 8º do Código Penal, dentro da aplicação da lei penal. Vamos ler o dispositivo já sem enrolação. Bora? Então vamos lá, pessoal. Olha lá. Aplicação da lei penal. E eu já te faço uma pergunta. Vamos lá? É possível que alguém cumpra pena no estrangeiro por um crime que ali cometeu e mesmo assim, quando ele retornar para o Brasil e aqui ele seja processado, condenado e, por consequente, cumpra uma pena no Brasil pelo mesmo crime? Isso não é bis idem? Ou seja, isso aqui não é uma dupla punição pelo mesmo fato? Nosso país admite essa situação? E aí, pessoal, uma pergunta bem simples. Vocês devem estar perguntando, poxa, com certeza sim. Isso aí já faz parte do meu estudo. Beleza, galera. Vocês vão entender qual é o objetivo desse vídeo aqui. Vamos lá? Tentam responder, pessoal, sem dificuldades. Dá um pause aí. Essa questão que eu joguei na tela. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando idênticas? Ou nele é computado quando diversas? E aí, pessoal, certo ou errado? E aí? Consegue responder com facilidade? A gente vai conseguir, galera, no final desse vídeo, com o bizu que eu vou passar, responder essa questão com facilidade. Essa questão está errada. E o fundamento é encontrado lá no artigo 8º do nosso Código Penal. E ele fala o seguinte, que a pena cumprida no estrangeiro vai atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversos. E na questão anterior, ela falava que atenuava a pena quando imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando o quê? Idêntico. Então, galera, esse trocadilho aqui dessas palavras aqui, o objetivo aqui é não cair mais nessas pegadinhas, beleza? Então, continuando. Se a pena cumprida no estrangeiro for diverso, ou seja, então, pessoal, quando a pena cumprida no estrangeiro ela for diversa, a pena, quando é imposta aqui no Brasil, novamente julgada e processada, vai ser atenuada. Todavia, se a pena for idêntica, vai ser computada. Agora vamos entender quando com a pena é diversa e quando com a pena é idêntica. Bacana? Vamos lá. Então, antes da gente passar o bizu, pessoal, gostaria de falar uma dica, um bizu. Qual que é? O artigo 8º, que regulamenta a aplicação do cumprimento da pena no estrangeiro aqui no Brasil, ela só vai ser imposta, primeiro, atenção, diante das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada previstas no artigo 7º, inciso 1 do nosso Código Penal? A primeira hipótese envolvendo um crime contra a vida ou liberdade de quem? Do presidente da República. Essa é a primeira hipótese. Segunda, envolver o crime que afete o patrimônio, olha aqui, patrimônio ou a fé pública da administração pública, direta ou indireta, vai incorrer na segunda modalidade, ou seja, segunda hipótese, em que é possível o agente ser punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Essa modalidade de extraterritorialidade incondicionada, ela difere da condicionada, principalmente em que, lá na condicionada, um dos primeiros requisitos que vai impedir, ou seja, vai obstar que o agente, quando cometa um crime lá no estrangeiro e retorna ao Brasil para que ele seja processado aqui, um dos requisitos é que ele não tenha cumprido essa pena no exterior. Por isso que ela é condicionada ao quê? A determinados requisitos. Voltando para a extraterritorialidade incondicionada. Então, a segunda modalidade, ela envolve crime contra o patrimônio ou fé pública da administração pública, seja indireta, seja indireta. A terceira modalidade é quando envolver crime contra a administração pública por quem está ao seu serviço. E, por fim, o crime de genocídio. Lembrando que no crime de genocídio, tem que envolver quando o agente ele for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, passado essa primeira situação em que envolve um cumprimento de uma pena no estrangeiro,
primeiro requisito essencial, esteja diante entre uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Gravou esse primeiro requisito? Beleza, vamos continuar. Então, passada essa situação, a gente já viu que o primeiro requisito para aplicar o artigo 8º tem que envolver uma das hipóteses que abarca as situações em que o Código Penal considerou como situações de extraterritorialidade incondicionada. Bacana? Agora vamos entender o que significa uma pena da mesma qualidade ou qualidade diversa. Pessoal, então vamos sintetizar aqui o seguinte. A gente acabou de ver que para a aplicação do artigo 8º do nosso Código Penal, ou seja, que regulamenta o cumprimento de pena no estrangeiro e que isso possua reflexo aqui no Brasil, tem que estar diante, primeiro, de uma extraterritorialidade incondicionada, ou seja, de crimes que estão previstos lá no artigo 7º, inciso 1 do nosso Código Penal. Bacana? Isso aí já foi pacificado. Agora vamos entender o que significa uma pena da mesma qualidade e pena de qualidade diversa. Pena de mesma qualidade significa que, se ele foi condenado lá no estrangeiro a uma pena privativa de liberdade e ao retornar ao Brasil também foi aplicada uma pena privativa de liberdade, nós estamos diante de uma pena da mesma qualidade. E qual que é a consequência disso? Por isso que o artigo 8º ele veio e nos trouxe essa regulamentação. Então, como a gente está diante de uma pena de mesma qualidade, ou seja, idêntica, a pena vai ser o quê? Computada. Então, venha comigo e entenda o seguinte. Uma situação hipotética. No estrangeiro, ele foi condenado, cumpriu pena há 20 anos, beleza? Retornou ao Brasil. Aqui o Brasil condenou ele a 25 anos. É idêntica? Sim, PPL lá, PPL aqui. Então, nós pega 20 anos de lá, com 25 anos aqui que ele foi julgado, abate esses 20 anos, então vai restar apenas 5 anos para ele cumprir a pena aqui no Brasil. Beleza? Por quê? Se é idêntica, eu computo. Agora, a gente vai entender o seguinte. Pena de qualidade diversa. Nesse mesmo exemplo, se lá ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e quando ele retornar ao Brasil for condenado a uma pena restritiva de direito, nós estamos diante de pena do quê? Diversas, penas diversas. Então, nesse caso, vai ser atenuada. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Pena de qualidade diversa. Pena privativa de liberdade pecuniária. O juiz vai atenuar a pena aqui imposta. Beleza? Bacana. Então, a gente viu que se nós estivermos diante de uma pena diversa, ela vai ser atenuada. Se ela for da mesma qualidade, ou seja, PPL com PPL, vai ser o que? Computada. Vai ser bacana? Bacana. Agora, uma situação interessante. Qual foi o objetivo do legislador para que ele incrementasse esse artigo 8º lá no Código Penal? Para evitar, parte da doutrina considera que o artigo 8º ele é uma clara exceção ao princípio do nobis idem, ou seja, da dupla punição pelo mesmo fato. Há quem entenda, isso aí não é pacífico, ainda não há pronunciamento jurisprudencial consolidado, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre essa situação. Se esse artigo 8º, ele é uma clara exceção ao princípio da vedação da dupla punição ou não. Isso ainda é um tema bem polêmico. Bacana, mas a maioria vem entendendo que esse dispositivo ele é sim uma forma de você evitar que o agente ele seja punido, por mais que ele seja punido pelo mesmo fato, ele cumpra, ou seja, ele repita a pena sem qualquer tipo de abatimento lá no exterior. Bacana? E agora vamos chegando ao fim, galera. Aonde chega o bizu? Qual que é o bizu? Galera, toda vez que vocês lembrarem desse artigo 8º, vocês vão lembrar do termo ADCI. Aí eu usei como referência a ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Não tem nenhuma relação com esse artigo 8º. Mas só para vocês lembrar, nessa ordem, essa nomenclatura ADCI. Então, toda vez que você for ler o artigo 8º e for cobrado na sua prova, vocês têm que seguir essa ordem. ADCI. Então, atenua quando diversas, computa quando idêntica. Agora ficou fácil, né? Lembra da questão no início? Vamos responder ela agora com facilidade, papai. Vamos lá? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime? Tá certo? Até aqui tá certo. Quando idêntica? Opa, AD. Tá errado, papai. Olha aqui, ó. Então, com essa dica ficou fácil, não ficou, galera? Dica rápida aí, bizu aí. É uma questão que sempre recorre em prova aí. Então, vamos junto, galera. Sempre que a gente tiver uma dica rápida aí, às vezes tem uma dica um pouco mais delongada, mas faz parte. Bacana? Fui!